Nesse vídeo eu vou te mostrar como declarar consórcio no seu imposto de renda, tanto o consórcio contemplado como o não contemplado, e também os bens que eventualmente você tiver adquirido por meio dele. Vou te mostrar o passo a passo que você deve cumprir lá no programa do IR e também no aplicativo Meu Imposto de Renda, que é o aplicativo oficial da Receita Federal para você declarar o seu imposto de renda por smartphone. E a única coisa que eu te peço é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a ter mais conteúdos como esse. Beleza? Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda. Se você não quiser entender esse monte de detalhes técnicos que eu vou falar aqui agora, vai lá no nosso site, que a própria plataforma é quem vai fazer o lançamento da sua declaração. A única coisa que você vai precisar fazer é dar as informações financeiras, mas o lançamento lá no programa é ela que vai fazer de maneira automática e robotizada. Dá uma olhada no link do nosso site que a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais barato do que fazer com um contador e muito mais seguro do que fazer por conta própria. Bom, antes de eu te mostrar aqui na tela do meu computador como que você declara os consórcios, é importante que você tenha em mente pelo menos algumas regras gerais básicas. A primeira delas é que o simples fato de você ter um consórcio não necessariamente te obriga ou te desobriga de fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você ainda está em dúvida de se você é ou não obrigado a declarar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente fala sobre todas as condições de obrigatoriedade. Segundo lugar, consórcio não é tributável, você não paga imposto de renda nem sobre a carta de crédito que eventualmente você receber, nem sobre a aquisição do bem que você fizer. Então, ele só precisa ser informado na sua declaração, mas ele não vai afetar nem o seu imposto a pagar, nem a sua restituição a receber. Terceiro lugar, o consórcio em si, você só precisa declará-lo quando ele ainda não tiver sido contemplado ou se ele tiver sido contemplado ao longo do ano calendário e se o valor que você pagou para ele, para a administradora do consórcio, tiver sido superior a R$5.000 em 31 de dezembro do ano calendário. Ou seja, se até 31 de dezembro do ano calendário você tiver pago a título de prestações mais lance um valor superior a R$5.000. No entanto, o bem, caso você tenha adquirido com a carta de crédito do seu consórcio, normalmente é de declaração obrigatória, como é o caso de automóveis ou imóveis, e por isso precisa ser lançado na sua declaração. Por fim, toda administradora de consórcios é obrigada a disponibilizar para os seus participantes, até o final de fevereiro de todo ano, um informe de rendimentos, consolidando todos os valores que você vai precisar lançar lá na sua declaração de imposto de renda. A minha sugestão é que você não faça a sua declaração sem antes ter em mãos esse documento, porque ele é fundamental para você diminuir drasticamente a chance de cair na malha fina. Bom, estamos aqui então no programa do IR. Essa versão que a gente está utilizando é a do exercício de 2021, portanto referente ao ano calendário de 2020, e todos os dados que a gente utilizar aqui, inclusive o nome do titular e o seu CPF, são fictícios. A ficha que você deve preencher é a de bens e direitos. Se você ainda não tiver sido contemplado nesse consórcio, você vai incluir o consórcio não contemplado, propriamente dito, aqui na ficha de bens e direitos, porque se trata a rigor de um direito, faz parte do seu patrimônio, apesar de não ser um patrimônio material. Você clica no botão novo e insere aqui esse código 95, que é o de consórcio não contemplado. Em seguida, você seleciona se esse consórcio ele pertence a você ou a algum dos seus dependentes, o que significa, portanto, que se algum dos seus dependentes tiver consórcio, também precisa ser declarado na sua declaração. Aqui eu vou selecionar então que é o titular, né, localização Brasil. O CNPJ que deve ser lançado aqui é o CNPJ da administradora do consórcio. E no campo discriminação devem constar essas informações aqui. Em primeiro lugar, o nome e o CNPJ da administradora. O CNPJ, a rigor, você não precisa repetir, ele já vai estar aqui. O tipo de bem objeto desse consórcio e o número de parcelas pagas e a pagar em 31 de dezembro do ano calendário. Uma boa discriminação, então, poderia ser essa aqui. Consórcio de carro administrado por ABC Administradora de Consórcios Limitada, que seria a razão social da administradora. E aqui, 10 parcelas pagas, 8 parcelas a pagar, que é a situação de parcelas em 31 de dezembro do ano calendário. Nos campos situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário e 31 de dezembro do ano calendário, você deve inserir os valores que você tiver efetivamente pago até essas datas. E atenção, porque esse valor aqui ele deve ser o valor acumulado
acumulado e não o valor pago ao longo do ano calendário apenas. Então, se, por exemplo, em 31 de dezembro do ano anterior no calendário, você tinha pago R$10.000 e ao longo do ano calendário você pagou R$20.000, o valor que você vai informar aqui não é R$20.000, e sim R$30.000, porque é o valor acumulado com o que você já tinha pago no ano calendário anterior. Se você deveria ter pago algumas parcelas do consórcio, mas não pagou, então elas não vão ser lançadas aqui, elas ficam em aberto e apenas quando você pagar é que elas vão ser lançadas, no caso, na declaração do ano seguinte. Em seguida você clica em OK e pronto, o consórcio não contemplado está declarado. Já se o consórcio ele tiver sido contemplado, você primeiro vai ter que lançar de novo o consórcio não contemplado, porém vai ter que especificar que ele foi contemplado numa data tal. Então, por exemplo, a nova discriminação ela poderia ficar assim: consórcio de carro administrado pela ABC Administradora de Consórcios Limitada, contemplado em 1º de 2020, X parcelas pagas e Y parcelas a pagar. Isso aqui não, são os números de parcela pagas e a pagar, referentes não a hoje, mas a 31 de dezembro do ano calendário. Em seguida, em situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário, você vai inserir o mesmo valor que estava no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário da declaração anterior. No nosso exemplo aqui, seria esses R$30.000 que saem daqui e vêm para cá. Já o novo campo situação em 31 de dezembro do ano calendário vai ficar zerado. Por quê? Porque você já não tem mais esse consórcio não contemplado, já que ele já foi contemplado. Portanto, o que você vai ter que inserir agora é ou a carta de crédito ou o bem propriamente dito que você tiver adquirido por meio dela. Em seguida, clica em OK e, a partir dos anos seguintes, você já não precisa sequer lançar esse item aqui referente ao consórcio não contemplado. Ele pode deixar de existir nas declarações seguintes. Agora você vai precisar então lançar o bem que você tiver adquirido por meio da carta de crédito. Você vai clicar aqui no botão novo e vai selecionar o código conforme o bem que você tiver adquirido. Se, por exemplo, era um consórcio de carro, você vai colocar aqui o código 21, que é o do veículo automotor terrestre. Se fosse, por exemplo, um imóvel, você vai selecionar se era um apartamento ou se era uma casa, né? E por aí vai. Então, a forma como você vai declarar aqui o bem depende de qual bem é esse. Aqui no nosso exemplo, a gente vai colocar que se trata de um veículo automotor, por se tratar do caso mais comum. Depois você vai inserir qual que é a localização dele, qual que é o RENAVAN dele, e no campo de discriminação você vai ter que inserir as informações obrigatórias para aquele bem. No caso de automóvel, por exemplo, se você quiser saber quais que são essas informações obrigatórias, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está inserindo aqui no card, em que a gente fala sobre como declarar veículo no seu imposto de renda, mas vai ter que especificar na forma de aquisição que ele foi adquirido por meio de carta de crédito decorrente de consórcio. Uma boa discriminação, por exemplo, seria essa aqui: carro Nissan Kicks, Active 1.6, fabricado em 2016, placa tal, adquirido em 3 de 12 por meio de carta de crédito decorrente de consórcio junto à ABC Administradora de Consórcio Limitada e o CNPJ dela. Em seguida, tá, como a gente está colocando aqui como exemplo que a aquisição desse bem ela se deu ao longo do ano calendário, o campo situação em 31 de dezembro do ano anterior no calendário vai ficar zerado e o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário vai ter que conter o somatório dos valores que você pagou para o consórcio até 31 de dezembro do ano calendário, inclusive os valores pagos após a sua contemplação, mais o valor do lance, se for o caso, se você tiver feito um lance, mais eventuais complementações que você tiver feito a esse valor. Então, se você tinha uma carta de crédito de R$100.000, mas adquirir um veículo de 120, tendo que complementar mais R$20.000, esse valor adicional também vai ter que ser inserido aqui no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário. Nos anos seguintes, você vai sempre atualizando esse campo conforme você for pagando mais parcelas do consórcio. Tá? Então, se, por exemplo, você foi contemplado aqui no ano calendário de 2020, pagou para o consórcio, né, R$30.000 até 31 de dezembro do ano anterior no calendário, no ano seguinte esses 30 mil vão vir para cá e os valores adicionais que você tiver pago ao longo do ano calendário seguinte vão ter que ser somados a esses 30 mil. Então, se você pagou mais 10 mil ao longo do ano calendário, aqui vai ficar R$40.000. Então, assim, as parcelas do consórcio, ainda que já tenha sido contemplado, vão continuar sendo declaradas, mas na forma de custo de aquisição do bem. Um erro comum é achar que o saldo de parcelas ainda a pagar, que você não pagou do consórcio, precisaria ser declarado aqui na ficha de dívidas e ônus reais. Mas isso não é verdade, porque o que você ainda tem de parcelas a pagar não configura uma dívida, porque sequer são parcelas que são vencidas. Tá? Então, a única ficha que você vai ter que preencher é a de bens e direitos.
No aplicativo Meu Imposto de Renda, você vai seguir exatamente essas mesmas instruções, apenas o layout ele vai ser diferente. Você vai, nesse caso, na seção de Bens e Dívidas, como você está vendo aí na tela, seleciona a opção Bens e Direitos e para incluir o consórcio não contemplado, você insere o código 95. Lembrando que no campo de discriminação tem que constar as mesmas informações que eu falei aqui para o programa do IR. Para lançar o bem propriamente dito, você seleciona o código respectivo do bem, fazendo também aquela especificação no campo de discriminação de que ele foi adquirido por meio de carta de crédito decorrente de consórcio. Casos especiais. Bem adquirido parcialmente por consórcio. Esse exemplo eu acabei de mencionar agora há pouco aqui para vocês. Se você, por exemplo, adquiriu uma carta de crédito, mas teve que complementar o valor dela para poder adquirir um determinado bem, né, você vai ter que incorporar ao custo de aquisição daquele bem também esse adicional que eventualmente você vai ter pago. Mas tem um pequeno detalhe que você tem que se preocupar no campo de discriminação, que é recomendável que você especifique que houve essa complementação. Então, uma boa discriminação nesse caso aqui poderia ser essa: carro Nissan Kicks, fabricado em 2016, placa tal, adquirido em 3/2/2020 por meio de carta de crédito decorrente de consórcio junto à ABC Administradora de Consórcio e pagamento à vista de R$15.000. Então você está especificando no campo de discriminação que complementou o valor da carta de crédito com um determinado pagamento. Se esse pagamento ele tiver sido feito a prazo, você só especifica aqui que foi a prazo. Se ele tiver sido feito por meio de financiamento, especifica aqui que foi por meio de financiamento e também insere os dados, nome, CNPJ, da instituição financeira que fez esse financiamento. Consórcio adquirido e contemplado no mesmo ano. Se você contraiu o consórcio e adquiriu o bem, foi contemplado e adquiriu o bem no mesmo ano calendário, você não vai precisar lançar o item referente ao consórcio não contemplado. Você só vai precisar lançar o item referente ao bem que tiver sido adquirido. Porém, no campo de discriminação desse bem, você precisa especificar que ele foi adquirido mediante carta de crédito decorrente de consórcio junto à administradora tal, CNPJ tal. Consórcio contemplado, mas não usado. Se você foi contemplado num consórcio, portanto adquiriu aquela carta de crédito, mas não adquiriu o bem que você poderia adquirir por meio dela, você vai, na sua declaração, especificar no item referente ao consórcio não contemplado que foi contemplado, que você recebeu aquela carta de crédito. Você vai zerar também o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário, porque o consórcio não contemplado não existe mais, sendo que o novo item que você vai adicionar, em vez de ser o bem propriamente dito, vai ser um item com o código 99, referente a outros bens e direitos. Aqui você vai declarar a carta de crédito propriamente dita. Nesse caso, uma boa discriminação seria essa aqui: carta de crédito adquirida por meio de consórcio de carro junto à ABC Administradora de Consórcio Limitada, CNPJ tal. No campo situação em 31 de dezembro do ano anterior no calendário, você deixaria zerado, e no campo situação em 31 de dezembro do ano calendário, você vai inserir as parcelas pagas até então para a administradora do consórcio. Então, o que você tiver pago até 31 de dezembro do ano calendário é o que você vai colocar aqui. Um erro comum é você informar aqui o valor da carta de crédito integral, mas não é isso que importa, porque essa carta de crédito, ela te custou, na verdade, apenas aquilo que você já pagou para a administradora do consórcio. Consórcio de serviço. Apesar de relativamente raro, existem consórcios de serviço. Nesse caso, se você tiver sido contemplado nele, tiver, portanto, contraído o serviço objeto, você só vai precisar lançar o consórcio não contemplado e dar a baixa nele quando ele eventualmente tiver sido utilizado. Agora, o serviço propriamente dito, ele não precisa ser declarado, já que serviços, de maneira geral, não são de declaração obrigatória no imposto de renda, apenas bens e direitos. Lance embutido. Se você deu um lance, mas esse lance ele não foi aplicado com recursos próprios e sim mediante desconto no valor da carta de crédito, você vai declarar da mesma forma. Então, um exemplo, por exemplo, uma carta de crédito de R$100.000, você dá um lance de R$10.000, sendo que sem desembolsar nada, e fica então com uma carta de crédito de apenas R$90.000. Nesse caso, esses R$10.000 vão ser considerados um lance como qualquer outro e, portanto, devem ser incorporados ao custo de aquisição da carta de crédito ou do bem adquirido. Venda de bem adquirido em consórcio. Se você adquirir um determinado bem mediante consórcio, ainda está pagando as prestações desse bem e você o vendeu para terceiros, você vai declarar como qualquer outra venda,
venda de imóvel, venda de automóvel ou qualquer que seja o bem. Porém, o custo de aquisição que você vai considerar desse bem é apenas o valor que você já tiver pago nesse consórcio, no âmbito desse consórcio, portanto, para a administradora, né, do consórcio. Os valores que ainda falta você pagar não vão ser incluídos nesse custo de aquisição. E nos anos seguintes, apesar de você continuar pagando essas parcelas, elas não vão precisar mais constar da sua declaração. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece mais uma vez de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.